O tema que eu trago neste dia será o terceiro tema. Eu quero falar sobre atitudes de uma vida transformada. Diga com seus lábios, atitude de uma vida transformada. O versículo que nós iremos tratar está em Colossenses 1:9 a 14. Acompanhe no telão. Diz assim o apóstolo Paulo: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Você pode dar graças ao Pai? Graças a Deus, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que esta palavra penetre os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais este momento na Tua casa, para servirmos a Ti, para através da nossa vida ouvirmos a Tua voz, escutarmos os Teus conselhos, para que possamos aplicar na nossa vida e vermos, Senhor, diariamente a transformação do Espírito Santo em nós. Porque o Senhor tem promessas grandiosas, o Senhor tem bênçãos para a sua igreja, e nós queremos estar preparados para que todas elas se manifestem em nossas vidas. Assim nós oramos e declaramos que esta palavra fará com que as nossas vidas sejam transformadas e abundantes, em nome de Jesus. E uma vez mais digam amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Carlos. Amados jovens, eleitos, santos, justos, aqueles que foram cortados pela graça e transformados pelo Evangelho de Cristo. Graça e paz a todos. Eu venho, mais uma vez, e nesta vez com uma missão muito importante, nesta tarde com uma missão muito importante, que é de ser um canal de bênção para você. Ser um canal de bênção através deste altar, pela palavra de Deus, para a sua vida. E o intuito desta conferência é gerar nos corações de todos a consciência da nossa responsabilidade como filhos de Deus, como herdeiros das promessas do Pai, em meio a uma geração totalmente corrompida. Então diga, o meu chamado é de mostrar que tenho responsabilidade por aquilo que o Senhor fez na minha vida, pela transformação que Cristo fez na minha vida, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela sua graça que me alcançou. Por isso tudo eu tenho responsabilidade e honro este chamado. Então, amados, o nosso chamado é de sermos diferença nesta terra, para que o mundo possa ver através de nós que existe um povo, que é o povo de Deus, e é um povo que tem a característica de servir a Deus com amor e com intensidade. Todos precisam ver isso através das nossas vidas. Então, amados, quando entendemos que fazemos parte deste povo que foi separado por Deus, por sermos um diferencial nesta terra, toda a nossa vida, todas as nossas atitudes têm que ser para o agrado do nosso Deus.
Você tem que viver para o agrado do Senhor, para que através da sua vida Deus seja glorificado. Então é claro que o resultado de sermos tementes ao Pai sempre há de redundar em honras de Deus também para as nossas vidas. Então compreendemos que quando somos fiéis a Deus, Deus manifesta a sua fidelidade, ou seja, Deus honra as nossas vidas. Então isto nos faz sermos pessoas cada vez mais decididas e determinadas em honrarmos este Deus maravilhoso. Primeiro, porque Ele morreu por nós. E segundo, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Diga amém se você está compreendendo. Mas veja que Paulo, ele está falando sobre uma igreja, e de forma feliz, é claro, que tem dado testemunho. E uma igreja que tem frutificado através das suas atitudes de vida. E eu creio que não há maior recompensa para um pregador, e os pregadores aqui são testemunhas disso, de que a maior felicidade para nós é vermos o povo de Deus crescendo na graça e no conhecimento. Ou seja, vermos que as ovelhas do Senhor, que os jovens da casa do Pai, estão aprendendo e praticando esta palavra. Estão vendo em suas vidas as mudanças, as transformações que a palavra pode fazer. Então esta é a maior alegria que nós, como pregadores, podemos ter. E é claro, através desta conferência maravilhosa, você está aprendendo coisas importantes que vão fazer com que cada um de nós, cada um de vocês, venham a ter crescimento espiritual, venham a conquistar os seus sonhos, venham a ser vencedores. E vencer, é claro, significa conquistar, porque vocês estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Mas para que isto aconteça, precisamos viver, ter uma vida de intimidade com Deus. Precisamos viver como o nosso apóstolo ensinou hoje mais cedo. Precisamos viver dentro de um padrão que foi estabelecido por Deus para as nossas vidas. Ou seja, viver uma vida que se diz cristã, fora das sãs doutrinas, fora destas sãs escrituras, é viver de forma dissoluta, é viver com dor, com tristezas. Olha o exemplo da nossa bispa, onde ela falou quantas pessoas aí fora buscam a felicidade nos entorpecentes, nas drogas, e quantas famílias têm sido destruídas por causa disso, porque lhes falta um conhecimento. Mas você está aqui para adquirir o conhecimento. Diga amém no seu lugar. Olha, amados, eu gostaria de compartilhar agora um exemplo que está em Salmos 1, versículo 1 a 3, que mostra, dentro da visão do salmista Davi, de como nós podemos ser bem-aventurados. Ele mostra o segredo de uma vida feliz, de uma vida de sucesso, de uma vida com êxito. E ele começa dizendo assim: bem-aventurado, e esta palavra significa feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que a alegria verdadeira não está nas bebidas, não está nas raves, não está nas drogas. A verdadeira felicidade está em dar crédito à palavra de Deus, em não se misturar com o mundo. O mundo só gera trevas, só gera destruição. Mas veja o que ele diz no versículo 2: antes, ou seja, o seu prazer, aquele que é feliz, tem prazer na lei do Senhor. Jovem de Deus, adolescente, povo que foi escolhido por Deus, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor.
Na palavra de Deus e na sua lei. O que ele diz? Medita de dia e de noite. Ou seja, quando você vem à casa do Pai, você tem que vir com o desejo de interiorizar esta palavra, de vivenciar esta palavra, de aplicá-la na sua vida, porque ela gera bons fundamentos, ela gera boas consequências. E no versículo 3 ele diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Quantos aqui desejam ser como esta árvore que está plantada junto à corrente de águas? Isto significa uma vida frutífera e abundante, com total provisão. É isto que o Senhor tem para a vida do seu povo. E diz que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amados, estes são os conselhos preciosos que Deus tem para a vida do jovem. Deus tem o melhor, está sempre pronto a proporcionar o melhor. Mas nós temos que crescer neste conhecimento, temos que estar debaixo desta vontade de Deus, que é de fazer com que ela gere em nós sabedoria e entendimento espiritual. Sem sabedoria, sem entendimento espiritual, você não cresce. Por isso é importante estarmos nos cultos, seja na juventude, no culto oficial da igreja, domingo, 9 e 18 horas, quarta-feira, segunda-feira de oração, terça-feira, uma escola de capacitação. Esse ministério é o ministério do ser, é o ministério que ensina o povo de Deus a crescer. Ou seja, aqui é uma escola do ser, onde você cresce com a sabedoria de Deus para que você aplique todos os dias. Então nós sabemos que a salvação é uma obra da graça de Deus. Não cabe a nenhum de nós alcançá-la, fomos alcançados por ela. Mas há uma responsabilidade da nossa parte quanto àquilo que nós desejamos nos apropriar, que são os recursos que Deus tem para cada um de nós. Um trabalho melhor, saúde, uma forma física saudável, tudo isso depende de nós. Deus já decretou a nossa vitória. Mas não adianta também eu dizer, eu estou saudável, olha, o meu corpo está totalmente curado pelas chagas de Cristo, mas eu abuso no açúcar, eu abuso com as gorduras, eu tenho uma má alimentação, não adianta que não vai existir oração que consiga consertar. Você tem que orar certo, ora para que Deus conduza a tua mente para aquilo que é certo, guie os teus passos para aquilo que edifica. Então, amados, nós temos que nos apropriar desses conselhos e segui-los todos os dias. Diga amém. Olha, Jeremias 17:10, veja o que Deus fala através desse profeta. Diz assim: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Veja que a Bíblia, ela sempre tem exemplos de sementeira e ceifa. A lei da reciprocidade, aquilo que você semear, você vai receber. Então, segundo os frutos das suas ações. Por isso nós estamos aqui semeando aquilo que é bom, para que você possa aprender a colher a palavra e aplicá-la no seu dia a dia. E você verá os frutos se manifestarem na sua vida. Então está claro que a forma como vivemos e a responsabilidade que assumimos como eleitos do Senhor, ela determina o rumo das nossas vidas. Aquilo que você quer ser no futuro depende daquilo que você fizer hoje. Ou seja, aquilo que nós somos hoje é resultado de decisões que eu tomei no passado. O que você sonha em ser daqui a um mês, a um ano, a 10 anos? Comece a projetar a sua vida e o seu futuro aplicando a palavra de Deus. Porque ela te guiará, te conduzirá aos planos perfeitos do Senhor. Então, voltando ao versículo tema, vamos ver esses aspectos tão importantes que Paulo, ele pedia em oração a Deus que se manifestasse na vida da igreja, que nós acabamos de ler em Colossenses.
e que também nós desejamos, nós como líderes, como igreja, desejamos também para a vida de cada jovem deste ministério. Então, o primeiro versículo, vamos à parte B do primeiro versículo, ele diz assim: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e toda sabedoria e entendimento espiritual. Então vejam, amados de Deus, transbordar do conhecimento e da vontade de Deus significa buscar com profundidade. Buscar com profundidade e compreender aquilo que está na palavra de Deus. Ou seja, é você desejar conhecer a vontade de Deus. A palavra de Deus expressa o quê? A vontade do Senhor para as nossas vidas. E se você quer estar no caminho certo e saber aquilo que é bom, você tem que procurar na Bíblia. A Bíblia te explica sobre isso. Então, o que Paulo estava mostrando é que a sabedoria, ela nos dá a capacidade de retermos, guardarmos os princípios bíblicos na nossa vida. E o entendimento nos dá a capacidade de aplicarmos estes princípios todos os dias da nossa vida. Então, se o seu coração compreende com sabedoria e entendimento a vontade que Deus tem para você, não haverá espaço ou dúvidas para outro tipo de sentimento que venha fazer com que você se deixe levar pelas seduções do mundo. Você será um jovem confiante. Diga amém se você recebe. Você será um jovem firme nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas grandes. O Deus a quem nós servimos é um Deus que está sempre pronto a nos abençoar. Mas por que então existem tantos jovens com uma vida travada, trancada, aprisionada, paralisada? Temos que refletir, como o nosso apóstolo falou, estas mensagens servem como reflexão para nós aplicarmos na nossa vida. Em 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa como? Bem com a sua concupiscência. O mundo tem aqueles que são do mundo e servem o mundo, mas você não foi posto para o mundo. Diz, porém, que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O teu chamado é para que você permaneça eternamente. Diga amém. Então o mundo está desgraçado, sim. A humanidade está caminhando para o caos. Mas aqueles que obedecem à vontade de Deus, estes permanecem firmes sobre a rocha. Então, amados, o primeiro ponto é esse: transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Diga amém por isto. O segundo, diz o versículo, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Diga assim: eu fui chamado para agradar a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então este deve ser o maior objetivo das nossas vidas. Viver de modo que Cristo seja identificado através de você. Aonde você estiver, verão um cristão, um pequeno Cristo. Através do seu comportamento, através da forma que você expressa o amor de Cristo, as pessoas verão em você um verdadeiro cristão. E por consequência, Deus estará sempre manifestando o seu favor. O fruto espiritual que Paulo se refere é o resultado de uma vida de justiça, uma vida reta. Nós fomos chamados para termos uma vida de retidão. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, aonde você estiver. Inclusive, como a nossa bispa bem colocou, até mesmo na sua casa ou no local onde você esteja sozinho.
onde não tem ninguém aparentemente te olhando. Mas nós acabamos de ler que Deus, Ele esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Não adianta querermos fazer algo escondido de Deus, porque Deus está vendo. E se somos tementes a Deus, ou seja, se nós amamos a Deus e nos sujeitamos a Ele, não podemos jamais entristecer o Espírito Santo. Não podemos jamais deixar a nossa vida, que é templo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ser templo de maldição. Ou a nossa mente, que é uma mente iluminada, a mente de Cristo, ser usada por dardos inflamados do inimigo e ser uma mente maliciosa. Não. Nós temos que renovar a nossa mente em Deus e na palavra. Então veja o conselho que Paulo dá aos filipenses, em Filipenses 1:27, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Há uma forma digna, e diz acima de tudo, de qualquer coisa. Em primeiro lugar, na vida do cristão, tem que ser uma vida de retidão. Eu vou perguntar mais uma vez à igreja: quantos aqui desejam ser bem-sucedidos? Digam amém. Você quer ser bem-sucedido? Ter um futuro brilhante? Aqui está o segredo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ou seja, na minha presença, na presença do apóstolo, seja lá de quem for, ou no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Você vai demonstrar que você está firmado na rocha, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o mundo, ele está tão caótico, as pessoas estão tão frias, estão tão contaminadas, que cada vez mais nós vemos pessoas se envolvendo com o mundo, ao invés de envolver o mundo com o cristianismo, ou seja, contagiar o mundo com o cristianismo, não. Estão sempre pensando coisinhas para dentro dos seus lares, para dentro da igreja, para a sua vida, quando na verdade a palavra de Deus é clara. Temos um modo vivendes e operandes que é um modelo. E Paulo diz o modo digno do Evangelho de Cristo, o modo correto. Temos que viver uma vida fiel a Deus. Então, não são os princípios mundanos que têm que influenciar você. Influencie o mundo através da sua vida. Influencie a sua casa, influencie a sua escola, influencie o seu trabalho, aonde Deus te colocar, que você seja o melhor cristão. Deus espera que você viva de modo digno. Então, não podemos viver com medo. Não podemos viver o cristianismo debaixo de pressão. Mas devemos viver o cristianismo porque reconhecemos o amor de Deus derramado na cruz do Calvário por nós. É isso que temos que compreender. E veja, Pedro fala sobre isso em 1 de Pedro 4:1. Ele fala: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos. Você tem uma arma espiritual. Você tem a armadura de Deus. Também vós os mesmos pensamentos, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões do mundo, mas segundo a vontade de Deus. O que manda em nós é a vontade de Deus, não é a nossa carne. É Deus quem manda em nós. Cristo sofreu por nós, e nós não precisamos sofrer, tudo está pronto. O que precisamos é honrar este Deus, e honramos quando andamos segundo o Evangelho. Então só nos resta sempre sermos gratos ao nosso Deus e pensarmos sempre
em todos os momentos, se aquilo que estamos fazendo, se aquilo que estamos pensando, se aquilo que estamos agregando para a nossa vida, irá ou não entristecer a Deus. Todas as vezes que eu vou ter alguma decisão a tomar, nos presbitérios que eu faço, nas reuniões, eu sempre peço a Deus, Senhor, que eu faça de acordo com a tua vontade e que aquilo que eu venha a fazer seja exatamente aquilo que tu farias no meu lugar. Para que eu não seja injusto, para que eu não dê lugar à minha carne. Então é assim que nós devemos andar e agir. Vamos ver 1 Tessalonicenses 2,11. Diz assim: sabeis ainda de que maneira, como pais e seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para quê? Para o seu reino e glória. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi por isso que você está aqui. Para que você sirva a Deus e ao seu reino e à sua glória. A nossa vida é para o reino e para a glória de Deus. Ele nos chamou, Ele nos predestinou. Precisamos de ter esta consciência, de honrarmos a Deus pelo nosso chamado. Aquilo que Deus fez na nossa vida é especial. Ninguém nesta vida, neste mundo, poderia dar a nós aquilo que o Senhor nos deu. Então, quem é mais importante na tua vida? São as más companhias ou é Deus? É Deus. Temos que valorizar o nosso Deus, obedecendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, que é o melhor. Então, se você tiver esta consciência todos os dias, você vai dar muitos frutos. Você vai crescer cada vez mais na sua vida. Veja o que diz Salmo 92, 12 a 14, diz: o justo, ele florescerá como a palmeira, o justo. E diz: crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A sua vida é para florescer, amado. E diz que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Veja como é a vida daqueles que são tementes a Deus. Vocês são novos, olha, ainda tem uma jornada pela frente. Muitos têm sonhos, desejos, e Deus tem tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você necessita para a realização desses sonhos e desejos, Deus tem. Mas você tem que viver esta palavra para que você esteja pronto a Deus lançar e manifestar diariamente cada uma das suas promessas, as suas bênçãos. Porque se não estivermos preparados, o tempo vai passar e a nossa vida vai ficar aprisionada, parada, sem frutificar. Bom, vamos ao terceiro ponto. Sendo fortalecidos, diz a palavra, com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então Paulo está mostrando que você consegue viver desta forma, porque cada dia o Espírito Santo vai te fortalecer para que você vença todo o mal que te assedia, que tenta te inclinar o teu coração, te convidar para coisas erradas. Você não estará dividido, você não permitirá este assédio, porque só os que têm a consciência do seu chamado, que é um chamado para as boas obras, vive como um filho de Deus, porque entende a vontade de Deus, sabe que aquilo que Deus deseja para ele é o melhor, e por isso eu posso afirmar que se você vive dentro deste padrão, não haverá absolutamente nada que possa te derrotar. Nada. 1 João 24, 14 diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, está para você. Eu vos escrevi porque sois fortes.
O jovem do nosso ministério é forte e ativo. E diz que a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Deus te deu poder e capacidade através do Espírito Santo dele para que você vença todo o mal. A marca do cristão verdadeiro é o amor e a obediência a Deus. Não existe meio termo para aqueles que nasceram de novo. Não adianta viver tico-tico no fubá. Temos que viver integralmente a graça de Deus. Não podemos nem misturar o fermento da lei, que dirá botar um pouco do mundo dentro da igreja, ou dentro da nossa vida. Porque só desta forma venceremos as artimanhas do maligno, os intentos do mal. Efésios 6, 10 e 11 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Veja que mais uma vez Paulo mostra que temos uma armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então as ciladas, elas estão espalhadas em todos os lugares, a todo momento e para todas as pessoas, mas cabe a nós, filhos de Deus, estarmos revestidos com esta armadura, e nós nos revestimos através da palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus me reveste, me torna blindado contra as armadilhas do inimigo. Então vamos ao quarto ponto que Paulo lê nestes versículos que nós lemos no início. Ele diz assim: em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez o quê? Idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, veja que perseverança e paciência são virtudes que precisamos desenvolver todos os dias da nossa vida, principalmente nos dias maus. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, claro, tem, mas o nosso dever é de perseverarmos na obediência, é não vacilarmos na nossa fé, é demonstrarmos diariamente a nossa gratidão pela obra de Cristo. É nós vivermos esta graça maravilhosa até que todos os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Foi isso que Paulo falou em Hebreus 10, 36. Veja o exemplo que Paulo fala nesta carta, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. A vida cristã só acaba quando nós morremos. Mas ela continua numa outra dimensão. Mas enquanto estivermos aqui, temos que perseverar. Viver diariamente esta palavra. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, não é a vontade da nossa carne, mas é a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todos aqui desejamos alcançar as promessas, são maravilhosas, mas diz que temos que ter perseveranças. Então, amado, renove hoje o seu compromisso de ser alguém que reflete Cristo aonde você estiver, que demonstre que você é um verdadeiro cristão. Faça com que a sua vida seja uma vida frutífera. Mostre a este mundo que você faz parte de um povo eleito, criado à sua imagem e semelhança, e que foi separado para viver cada uma das suas promessas. O mundo vai passar. Aqueles que servem a este mundo também passarão. Mas você, eleitos de Deus, cada um de nós recebeu de Deus uma herança. Recebeu de Deus algo importante. Por isto, não negocie. Não negocie a sua vida. Não negocie os seus valores. Não negocie o que você recebeu de Deus.
Honre ao Senhor em tudo o que você fizer. E eu termino lendo estes versículos que está em Tito 2, 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou, o quê? Salvadora de todos os homens. Aqui está falando do povo de Deus. E diz, educando-nos para que renegadas, para que digamos não à impiedades e às paixões mundanas, vivamos no presente século. Esta palavra é atemporal. Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, morreu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glórias a Deus. Jovem, eu termino dizendo: Deus te escolheu, Deus te separou, a obra está completa na sua vida, para que você vivesse o Evangelho, para que você frutificasse boas obras, aonde você estiver. Que assim seja na sua vida, assim diz o Senhor da glória. Agora vamos aplaudir uma vez mais.